Meu nome é Brasileiro da Silva, brasileiro de nome e de nascimento. E estou aqui para conversar com você, professor alfabetizador, sobre a nossa cultura. Vou falar das nossas festas, danças, lendas, comidas, artesanato e tradições. Vou falar do nosso jeito de ser gente brasileira. Seja ela fala na comida ou na dança, no artesanato, cantoria ou na festança, seja na rua, na escola ou na feira, se vê a face dessa gente brasileira. Brasil, sua gente, essa mistura, uma mistura de primeira, é a gente brasileira. A série de programas Gente Brasileira é um convite a você para uma viagem pela nossa cultura. É uma viagem para se conhecer e pensar sobre o nosso jeito de ser brasileiro. Para que serve pensar sobre a cultura? Eu explico, professor. Se você sabe mais sobre os nossos costumes, hábitos e manifestações culturais, pode compreender melhor a cultura que o aluno traz consigo para a sala de aula. E isso faz a maior diferença na alfabetização. Pode acreditar, o aluno que vê a sua cultura valorizada fortalece a sua identidade como brasileiro. Confiante, esse aluno tem mais entusiasmo para aprender a ler e a escrever. Se rosa fosse Maria, lá na minha horta não falhava nenhum dia. Nada, peixe, nada, folha na água, tome mexe. Aqui desse ribeirão, ponha peixe quem merece. Quem não tem merecimento, vai nem ter esmorece, oi, ai. Vamos começar nossa viagem sabendo mais sobre o que é cultura. A cultura é o conjunto de tudo aquilo que fazemos no cotidiano e que expressa o nosso jeito de ser e de pensar. Fazem parte da cultura nossos costumes, língua, rituais, danças, música, artesanato e todas as manifestações artísticas. A cultura traduz o jeito de ser do brasileiro, que não é igual a nenhum outro povo e tem uma razão de ser diferente. A cultura revela o modo como a gente foi se adaptando às condições de sobrevivência. Entenda melhor essa ideia ouvindo a educadora Maria Luísa Angelim, da Universidade de Brasília. Esse conhecimento que o ser humano precisa para sobreviver em qualquer lugar é a ação cultural que ele faz para transformar as coisas de maneira que ele possa sobreviver nas condições que ali estão. E cada povo tem seu lugar, e cada lugar tem as suas características. Então, a cultura é essa capacidade humana de transformar a natureza em benefício da sobrevivência. E como cada lugar é diferente, cada povo tem uma cultura diferente. A cultura é dinâmica, como a vida da gente. Está sempre em movimento. Com o passar do tempo, adquire novas características. Todos os dias, a cultura é criada, recriada e renovada por cada um de nós. Mas como será que a cultura brasileira foi sendo formada ao longo da nossa história? A história de nossa cultura começa lá atrás, com os índios, muito antes da chegada dos portugueses por aqui. Quem conta essa história é a professora Maria Luísa Angelim. O que a gente tem que primeiro é reconhecer que nosso país tem uma tradição indígena de mais de 12 mil a 15 mil anos. E, portanto, nós temos no nosso sangue, nas nossas maneiras, né, de pensar, de estar sentindo as coisas, de estar comendo, de estar se curando, de estar vivendo, muito da tradição indígena que tem todo esse tempo, que são 12 a 15 mil anos. Além da tradição indígena, nós temos a tradição africana, que ao chegar no Brasil, né, em torno, né, do período que para aqui vieram como escravos, na verdade eles tinham na África também tradições milenares. E também somos fruto de uma outra raiz muito forte, lusitana, que é fundamentalmente moura, porque a Península Ibérica teve 800 anos de cultura árabe. Então, nossa cultura brasileira é exatamente o conjunto dessas três matrizes,
A gente brasileira é resultado do entrelaçamento de influências recíprocas das culturas de vários povos que aqui chegaram para dar origem a esse país. Uma negra com um branco vi casar na camarinha, um branco com uma índia vi casar lá na matinha, um negro com uma índia vi casar na capelinha, um negro com uma negra vi casar atrás. Índios, africanos, portugueses. Cada um desses povos, com seus saberes e dizeres, contribuíram para dar origem a uma cultura plural. O que distingue a nossa identidade é exatamente a sua diversidade, a sua pluralidade. Eu explico melhor. Não existe uma forma única de ser brasileiro. Existem muitas. É a soma dessas formas de ser que constitui a nossa cultura. As diferenças estão por toda parte. Na língua, nos costumes, nas manifestações artísticas. No entanto, é bom lembrar que ao longo de nossa história, bem que tentaram construir uma cultura oficial única que deixava de fora as diferenças. Quando ainda éramos colônia de Portugal, já havia essa ideia de construir uma visão única do Brasil. A intenção era criar uma unidade em torno de uma cultura portuguesa, branca, europeia e católica. Para isso, era necessário excluir e marginalizar a cultura dos negros, índios e outros povos. Muitas ações contribuíram para colocar em prática essa ideia, como a catequese dos índios, a desvalorização das culturas africanas e a aculturação dos imigrantes. A ideia de uma cultura oficial era defendida por grupos de poder e foi difundida até na escola. Criou-se a imagem de um Brasil sem preconceito racial, hospitaleiro, tolerante, o que não era de todo verdade. Essa ideia, na realidade, acobertava o preconceito e a discriminação que levaram vários grupos à exclusão econômica e social, como, por exemplo, os negros. Com o tempo, essa visão foi sendo substituída pela valorização da nossa diversidade cultural. Os movimentos de resistência da cultura popular contribuíram muito para mostrar que não dá para imaginar todos os brasileiros iguais de norte a sul. Isso seria reduzir e calar as várias vozes que dão forma ao nosso país. Vai tirar coco, Manuel, vai tirar coco pra eu dançar. Vai tirar coco, Manuel, vai tirar coco pra eu dançar. Ei, Manuel, vai tirar coco pra eu dançar. Ei, Manuel, vai tirar coco. Por tudo isso, professor, é muito importante compreender a dinâmica e a diversidade da nossa cultura. E a sala de aula pode ser um espaço privilegiado para se trabalhar com as manifestações culturais presentes na vida dos alunos. Tudo o que o aluno produz no cotidiano pode ser valorizado. E não tenha dúvida do quanto isso é fundamental para o sucesso da alfabetização. Como você sabe, professor, quando o aluno aprende a ler e a escrever, abrem-se para ele novas perspectivas para ver o mundo e sua própria vida. Ele pode conhecer outras histórias e lugares, pode ampliar a sua capacidade de aceitar as outras pessoas, pode conhecer mais a si próprio e o mundo em que vive. E a alfabetização pode contribuir muito para ampliar os horizontes dos alunos, segundo a professora da UNB, Maria Luísa Angelim. O trabalho de alfabetização é resgatar esse sujeito brasileiro que está em cada alfabetizando com toda a sua história cultural, da origem, da procedência, dos hábitos que criaram, das lendas que conhece, das cantigas que foram ninados, né? Da maneira como dança, da maneira como se expressa, como come, como dorme, como arruma a sua casa, como produz um artesanato, como se relaciona com as pessoas, como dá um bom dia. Tudo isso é a cultura que está presente nos alfabetizandos e que tem nas suas origens, certamente, indígenas,
afro e portugueses. A valorização da cultura reforça a autoestima do aluno. É o que diz Antônia Célia Bonfim, coordenadora do Alfabetização Solidária da Universidade de Brasília. A questão da autoestima, acho que é um passo para que o aprendizado realmente surja, né? Quando você realmente busca respeitar essa realidade local, quando você valoriza esses conhecimentos, isso realmente só vem a contribuir para fortalecer e para elevar a autoestima dessas pessoas envolvidas da comunidade e realmente fazer com que o objetivo, que as metas, inclusive, da proposta pedagógica sejam alcançadas, né? Então, professor, se você quer enriquecer o ensino da leitura e da escrita, valorize a cultura do seu aluno. Se você já aceitou o desafio, prepare-se para uma viagem às nossas raízes culturais. Eu, Brasileiro da Silva, vou estar com você nesta viagem. Vamos desvendar um pouco desse rico e fantástico mundo da cultura que herdamos. Vamos iniciar a nossa viagem pelas danças e folguedos, passando depois pelo teatro, literatura, artesanato, comidas, chegando até as feiras populares. Sabendo mais sobre a nossa herança cultural, fica fácil integrar esse conhecimento com a alfabetização de jovens e adultos. Na certeza de que educação e cultura devem estar sempre juntas, fica aqui o convite, professor, para estar conosco nos próximos programas. Brasil, sua gente, essa mistura, uma mistura de primeira, é a gente brasileira. Produção, Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.